Leitura bíblica referente ao dia 31 de dezembro. Malaquias, capítulos 13 e 4, Salmo 150, Provérbios, capítulo 31, versículos 25 a 31, Apocalipse, capítulo 22 e a música Superabundante Graça. Sei se vos informou, a sua graça em mim superabundou. Como um rio jorrou, assim seu dispensador, ele me... Só lembrando que hoje, pelas compaixões, misericórdias e graça do Senhor, estamos fechando o ciclo de leitura do ano de 2024. Mais uma vez peço, se você achar interessante, inscreva-se nesse canal, deixe sempre o like, isso para contribuir com a divulgação para mais pessoas que precisem desse conteúdo. Eu sei conscientemente que, a princípio, à primeira vista, não é um conteúdo atraente, muito tempo, mas o foco desse conteúdo é que leiamos a Bíblia diariamente e fechemos todo ano esse ciclo de leitura, ou seja, a cada ano tenhamos lido a Bíblia inteira de capa a capa. Isso, a meu ver, é uma grande vitória. Ó Senhor Jesus, é muito conteúdo, gasta bastante tempo, mas estando gravado, você pode ouvir enquanto dirige, enquanto faz alguma outra coisa, algum afazer que permita você ouvir enquanto está fazendo tal tarefa. Isso de alguma forma ajuda, contribui. Ok, Jesus é o Senhor, nosso coração é grato a você e ao Senhor e a você. E vamos aqui, porque, como disse, é muito tempo que é gasto. Alguns também até fazem a observação de que leio bastante rápido. Eu digo a você que se eu lesse bem lentamente, seria o dobro do tempo praticamente. Ainda seria mais difícil. Então vamos lá, começando com Apocalipse, capítulo 22, em nome de Jesus. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e, depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham
Repetirei, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Repetindo, 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Jesus é o Senhor. Ele ocultou, mas agora nas escrituras proféticas e apostólicas tudo revelou. Conforme idealizou, em Cristo a tudo encabeçou e seu triunfo ao universo expôs. Até mesmo os principados e potestades totalmente derrotados e envergonhados, segundo estabeleceu em seu... Vamos ao capítulo 3 do livro do profeta Malaquias. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos desde os dias dos seus pais. Vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição, vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que ele não consuma os produtos da terra e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos exércitos.
Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam o que falamos contra ti. Vocês dizem, é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Prossigamos para o capítulo 4. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição, ó Senhor Jesus. A honra de fazer conhecido e visto o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 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 Provérbios 31, a partir do versículo 25 até o final do capítulo. A força e a dignidade são os seus vestidos, e, quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Jesus é o Senhor. Amém. E seu mistério revelou, resumidamente vos escrevi. Vocês lerão, entenderão e tal mistério viverão. Em outra geração, jamais um nobre cidadão chegou. Amém. Vamos para o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes.
todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia! Amém? Essa é a nossa porção desse dia. Louvamos ao Senhor. Amém? Estamos ouvindo aí a canção Superabundante Graça. Amém. Riquezas de Cristo. E ao evangelizar, expor o plano que o Criador por séculos ocultou. Outrora ele ocultou, mas agora nas escrituras proféticas e apostólicas tudo revelou. Conforme idealizou, em Cristo a tudo encabeçou e seu triunfo ao universo expôs. Até mesmo os principados e potestades totalmente derrotados e envergonhados. Segundo estabeleceu em seu eterno propósito por Cristo Filho seu. Ousadia nele temos que ter e acesso com confiança mediante o crer. Portanto peço a vocês para nunca desfalecer, mesmo que estejam a sofrer, sendo pela edificação o sofrimento gera eterno peso de glória sem comparação. Força operante em quem crê, na suprema grandeza do seu poder, conforme o dom da graça e divina vida a mim concedida. Dos pecadores o maior, dos santos o menor, entretanto Deus agraciou me dando a honra de fazer conhecido e visto o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. 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 Jesus, o Senhor, sua graça me confiou e sua dispensação a vosso favor. Não sei se vos informou, mas sua graça em mim superabundou. Como um rio jorrou, assim seu dispensador ele me tornou. Dentre os santos eu sou o menor, mas me chamou e seu mistério revelou. Resumidamente vos escrevi, vocês lerão, entenderão e tal mistério viverão. Em outra geração, jamais um nobre cidadão chegou a tal conclusão. Os cristãos são filhos de Abraão e nas divinas promessas têm participação. Pela força operante em quem crê, da suprema grandeza do seu poder, conforme o dom da graça e divina vida a mim concedida. Dos pecadores o maior, dos santos o menor, entretanto Deus agraciou me dando a honra de fazer conhecido e visto o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo.